Bem, dando continuidade ao vídeo sobre as grandes navegações, esse daqui eu irei abordar a questão da Igreja Católica. Qual o interesse da Igreja Católica participar dessas expedições marítimas? E por que Portugal foi o pioneiro? Será que só teve Portugal? Outros países não se aventuraram nessas expedições marítimas? Pois bem, eu irei explicar detalhadamente agora, certo? A Igreja Católica ela viu nesse processo de expansão marítima a possibilidade de angariar fiéis. E também tinha a necessidade da propagação da fé e a catequização dos povos pagãos. Por isso que a Igreja Católica também entra nesse processo de expansão marítima. Ela precisava captar adeptos fiéis que disseminassem as palavras em si de fé que a Igreja Católica acreditava, certo? E como eu já tinha dito, Portugal ela foi pioneira em relação à expansão marítima por diversos fatores políticos, econômicos e geográficos. Tudo isso facilitou para que Portugal fosse o pioneiro. Será que outros países também não queriam entrar nesse processo de expansão? Será que seria somente Portugal? Não, outros países entraram. Em especial, a Espanha. A Espanha, ela vê nessa abertura de mercado ultramarino a possibilidade de captar riquezas também. E aí, por conta dessa disputa de Portugal e Espanha por novas terras, foram criados vários tratados. E um desses tratados foi criado pelo Papa Alexandre no ano de 1493, com o objetivo de fazer uma partilha de todos os caminhos ultramarinos que fossem descobertos e os descobertos. Ia dividir basicamente ali entre Portugal e Espanha. Só que Portugal não gostou dessa partilha, dessa divisão. E aí criou um documento muito famoso. Esse documento foi chamado de Tratado de Tordesilhas. E esse Tratado de Tordesilhas terminou possibilitando Portugal de adquirir, de ganhar, de conquistar as terras da região nordeste do atual território do Brasil, ou seja, o Atlântico Ocidental. E assim, eu pergunto a vocês, só ficou nesses dois países? Com certeza não. Se tinha riqueza no meio, todo mundo queria ganhar um pouquinho. A expansão marítima, ela inicia com Portugal, Espanha adentra, mas depois entram os ingleses, os franceses e holandeses. Só que cada um desses países tinha um objetivo em relação à expansão. Os ingleses e franceses, eles se especializaram basicamente na pirataria, ou seja, o objetivo era saquear os navios e os portos comerciais. Isso tudo nas regiões litorâneas. Já a Holanda, ela desenvolveu uma grande força econômica em relação à expansão marítima. Aí eu pergunto a vocês, como foi isso? Bem, a Holanda, ela percebe a necessidade dessa busca dessas especiarias e começa a fazer esse processo de expansão, essas expedições. Essas expedições, ela começa a buscar essas especiarias e a vender para os mercados consumidores. Mas um fato curioso,
a Holanda ela se especializa também no tráfico negreiro. E basicamente toda a riqueza da Holanda começa a surgir aí. Não foi somente das especiarias. Nesse período, o tráfico negreiro era a moeda de troca, era o carro-chefe para a riqueza de vários países. Então, a Holanda em si, ela também ganhou muito dinheiro em relação ao tráfico negreiro nesse período. Eu espero que estejam compreendendo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me pedir para poder voltar. Voltarei, explicarei quantas vezes for necessário, viu? Eu estou morrendo de saudade de todos. Todo dia eu peço a Deus para que encontre logo uma vacina que solucione, dê um fim a essa pandemia, a esse vírus, pois é tudo muito novo para a gente. Essa necessidade de se isolar. Nós que gostamos de estar juntos, nós que gostamos de estar rodeados de amigos e familiares, estamos vivendo esse período de isolamento. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, Beijos e até mais. Tchau.